Nós estamos vendo uma sequência de personagens que Deus usou como instrumento para revelar a redenção, e Deus abençoou, sim, abençoou. Personagens que, apesar da pequenez, da fragilidade, e todos eles nós vamos ver que são pessoas comuns, como eu e você. Deus manifestou neles o poder e a graça. Personagens como Jacó. A história de Jacó é uma história bastante turbulenta, difícil, mas Jacó persistiu em algo que você deve persistir, em ser abençoado por Deus. Jacó perseverou nessa longa história em ser abençoado pelo Senhor, tendo a presença de Deus guiando a sua vida. Isso porque desde o momento em que ele saiu de casa, ele colocou sua vida diante de Deus e rogou que o Senhor dirigisse a sua vida como fez com Abraão e Isaac. Jacó realmente estava interessado nas promessas de Deus. As pessoas estão interessadas em muitas coisas. Em nossa geração, as pessoas têm principalmente interesse em coisas materiais. Os homens julgam tudo pela aparência, quer seja roupa ou outros bens. Sempre se mede tudo pelo que se tem. Uma sociedade do status. Jacó estava interessado em algo que era maior, porque inclusive havia recebido todo o ensinamento de Abraão e Isaac. De tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Onde estão os seus olhos? Onde estão fitos os seus olhos? Vamos então para Gênesis capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura ao longo da exposição de alguns textos, porque a história de Jacó é uma história longa. Então nós vamos selecionar apenas algumas porções de texto para que nós tenhamos o conhecimento de como Jacó andou nessa esperança, nesse interesse pelas promessas do Senhor. Vamos começar pelo nascimento de Jacó e Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo a partir do 19. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas.
Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. Todo louvor, toda honra e toda glória àquele que é o nosso Deus, gracioso, misericordioso. E que, apesar de nós, seres humanos, foi em nossa história que revelou quem é a tua glória, tua majestade e as tuas poderosas obras. Na nossa história, que o Senhor, ó Deus, revelou a salvação e manifestou o teu poderoso, gracioso, bondoso, justo Filho. E nós te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Sim, o Senhor fale conosco, para que, ó Deus, ouçamos a tua palavra e sejamos edificados por meio dela. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vejam que é uma família normal, com seus defeitos. Isaque amava Esaú, já a Rebeca amava Jacó. Uma família com seus defeitos nas suas relações internas, mas uma família de Deus. Deus ouve as orações de Isaque, que clamou para que Deus lhe desse filhos de sua esposa. Isso mostra que Isaque tinha os olhos no Senhor. Veja que ele sabia que de Deus vinha a vida. Deus é o autor da vida. E o que ele fez foi clamar. Nós não sabemos quanto tempo ele orou. Não diz o texto por quanto tempo ele clamou ao Senhor. Mas mostra que Isaque realmente era um homem que havia aprendido com Abraão, seu pai, a andar com Deus. Certo de que Deus ouvia suas orações. Essa, inclusive, é uma pergunta importante. Você sabe que Deus ouve nossas orações? Você tem a certeza de que pode falar com Deus? Porque Deus é aquele que ouve os pedidos, as orações, o clamor de seu povo. O Senhor Jesus encorajou a sua geração a orar, a clamar, a pedir ao Senhor, quando ele, no sermão de Mateus 5 a 7, nos diz, Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? O Senhor Jesus encoraja a geração a clamar, a colocar diante do Senhor, e inclusive pedir a chuva, que é uma bênção de Deus para regar a nossa terra. Então, Isaque colocou em prática isso. Quando ele percebeu que havia algo diferente, algo estranho, porque apesar do tempo passar, Rebeca não havia ainda engravidado, então ele logo foi clamando ao Senhor. Então observe que ele viu o problema e colocou diante de Deus. É nessa família que Jacó vai nascer. Jacó é um fruto da oração de Isaque, seu pai. Claro, não só Jacó, Jacó e Esaú, seu irmão, são gêmeos.
eles são o fruto das orações de seu pai, que clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Portanto, não esqueçam que nós somos encorajados pelo Senhor a colocar tudo diante de Deus, e inclusive essas necessidades tão importantes, a questão da vida familiar. Então, o tempo se passa, não diz o texto quanto tempo está passando, apenas que cresceram os meninos. E é claro que cresceram realmente bastante. E Jacó, já um rapaz, um jovem, ele, durante esse tempo, ouviu de seu pai e sua mãe, seus pais, ele ouviu tudo aquilo que Deus havia revelado a Abraão. Porque a ordenança do Senhor era para que o povo do Senhor sempre transmitisse adiante a palavra que estava recebendo da parte de Deus. Como nós sabemos isso? Porque lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus diz: porque eu o escolhi, falando de Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Observe que em Gênesis 18, versículo 19, está muito evidente que toda a revelação de Deus que estava sendo dada, estava em alguma forma sendo guardada. Eles não estavam simplesmente ouvindo, eu ouvi, Deus está lá e deixa para lá. Eles estavam guardando a revelação de Deus de alguma forma. Se já de forma escrita, por meio de pedras, se eles já estavam registrando, ou se isso estava sendo guardado e sendo transmitido para os demais, para todo o clã e assim para a geração seguinte. O fato é que Deus estava sendo conhecido pela geração que ia nascendo. E Jacó e Esaú ouviram da parte de seus pais quem era o Deus de Abraão. Como Deus tirara Abraão de Ur dos Caldeus, como Deus operara poderosamente na vida de Abraão, na sua jornada, como ele fez promessas, como Isaac é um filho milagroso, filho do milagre da promessa de Deus. E eles estavam ouvindo tudo isso. Por causa disso, é que quando nós chegamos nos versículos 27 a 34, nós vemos Jacó com um interesse em seu coração. Jacó, ele sabe que o primogênito é o herdeiro da família. E à primeira vista, a ideia parece ser apenas de uma herança meramente material. Todavia, não é apenas isso que Jacó está fitando. Não é apenas isso que estava em jogo quando um pai transmitia as bênçãos para o seu filho. Era muito mais, porque em toda a história de Abraão, Isaac e Jacó, nós encontramos Deus anunciando que as promessas são transmitidas para o filho, e não apenas os bens deles. Até porque eles viviam tanto tempo que quando eles fossem herdar os bens, eles já estariam até velhos. Como foi o caso de Isaac e Jacó. Os pais viviam muito tempo. Então, veja o tratamento de Jacó para com as promessas do Senhor. Diz o versículo 29. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Edom é como se chama a nação que procede de Esaú. E Edom é por causa do termo vermelho, do cozinhado. E então Jacó vê naquele momento uma oportunidade. Veja que ele poderia não ter concedido. Esaú poderia ter dito: não, eu vou vender meu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu vou para casa e como qualquer coisa.
eu vou para a casa dos meus pais e peço alguma coisa. Ele poderia ter rejeitado. Jacó, todavia, viu ali uma oportunidade. Viu o desejo tão grande de Esaú por comer daquele cozinhado, que ali ele viu a oportunidade de ter algo que não era por direito legal dele. Porque o primogênito é que era o herdeiro das bênçãos de seus pais. O que em outro lugar é chamado de porção dobrada. É o direito de primogenitura. Então, nessa oportunidade, nós vimos que Jacó estava com os olhos fitos em algo. Jacó tinha o interesse de receber as bênçãos que vinham passando de Abraão para Isaac e iriam ser passadas adiante. Esaú, todavia, não estava tão preocupado. O que é interessante é que Esaú é um homem de caça. Portanto, um homem que estava acostumado a ir atrás de tudo. Provavelmente, ele tinha na sua força, no seu vigor, no seu exercício da caça, ele tinha uma autoconfiança muito grande. E com muita facilidade, as pessoas que têm autoconfiança desprezam outras coisas. A pessoa que entende que ela é autossuficiente, que ela consegue tudo, que ela pode, ela tende a desprezar com muita facilidade aquilo que vem de fora. E isso foi um problema para Esaú. De tal maneira que Jacó, aproveitando a oportunidade, diz: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha, observe o termo, vende-me. Vende-me significa uma transição, não é? Alguém está dando algo para receber outra coisa em troca, concorda? Portanto, é uma transição justa, é uma transição legal, é uma transição espontânea, ninguém está extorquindo ninguém, de livre vontade, e o que colocava tanto Jacó quanto Esaú numa transição comercial mais legítima possível. Ele viu a oportunidade de comprar o direito de primogenitura por meio daquele pagamento que era o prato de lentilha. Veja que não é o contrário. Ele não está vendendo o prato de lentilha. Ele está comprando o direito de primogenitura. Percebe que há uma diferença. Ele não está dizendo assim: você quer um prato de lentilha? Eu vendo. Você tem o que para me dar? É o contrário. Ele está de olho na primogenitura e vê no prato de lentilha uma moeda de troca. Ele quer comprar algo que para ele é mais importante do que a comida. Vocês lembram quando a Escritura nos diz, por meio de Paulo, que os falsos irmãos que perturbavam o ministério de Paulo, eles tinham o Deus dele como ventre. Porque eles estavam sempre focando em coisas, ritos materiais, que eram inclusive ritos que tinham se passado, as sombras. O Deus deles era o ventre, porque só se preocupavam com essas coisas. Com se pode comer, não pode comer, e isso e aquilo outro, relacionado sempre às questões muito materiais. Jacó tinha um interesse maior. Jacó estava pensando em algo maior. Jacó queria o direito de Abraão, as promessas de Abraão, passadas para Isaac, que seriam passadas adiante. Esaú desprezou, tanto que o texto diz que assim, tanto Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Então o texto testifica, confirma que houve uma negociação legítima. Jacó passou a ser o herdeiro legítimo da primogenitura. Como diz que ao vender o direito de primogenitura, Esaú desprezou. Se você tivesse algo de muito valor, vamos pensar aqui em um anel que foi da sua avó, um anel de ouro com brilhante ou com uma pérola ou alguma outra joia, que não só tinha um valor monetário, mas muito mais, um valor simbólico, porque foi de sua avó, bisavó e assim por diante. Algumas famílias têm essa, inclusive, tradição de passar adiante anéis de casamento, né? Isso a gente vê às vezes nos filmes. E você venderia com facilidade? Não. Há coisas que a gente não passa adiante, não pelo valor material que essas coisas têm, mas pelo valor simbólico delas. Há coisas na nossa vida que eles têm um simbolismo e por isso a gente guarda para a gente.
Esaú não teve nenhum tipo de apego, não valorizou em nenhum momento algo tão sério. As bênçãos de Deus que foram dadas a Abraão, depois passadas para Isaac e seriam passadas para ele. Ele não deu nenhum valor, ele simplesmente desprezou. Mas Jacó viu que aquilo era importante. Ele conhecia a história de Abraão e de Isaac. E Jacó queria que as bênçãos dadas a Abraão e a Isaac fossem dele também. Os olhos de Jacó estavam atentos a algo valoroso. Você tem observado atentamente que as promessas de Deus são promessas que Deus nos deu graciosamente em Cristo Jesus e são de um valor inestimável. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja que ele nos abençoou com bênçãos celestiais. Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que encontra um campo em que tem um tesouro escondido. E ele faz o que? Ele vende tudo que tem. Por quê? Porque aquele campo vale muito mais do que tudo que ele tem. Um homem que encontra uma pérola de grande valor e vende tudo que tem, porque aquela pérola vale mais do que tudo que ele tem. O que o reino de Deus é para você? As promessas de Deus são para você. Qual o valor destas coisas? Que mesmo que você não possa vender para ninguém, como muitos tentam, aí estão as instituições danosas e demoníacas da teologia da prosperidade, vendendo vassouras ungidas, água, sabonete e outras coisas mais, para enganar os avarentos, os gananciosos ou mesmo os tolos, que não querendo a Cristo, porque em vez de procurar a Cristo como deveriam, então enveredam por um caminho de superstições malignas. E eles estão aí vendendo as bênçãos de Deus. Todavia, até como diz Paulo, né? Porque para muitos a piedade é fonte de lucro. Mas este lucro não deveria ser medido em dinheiro. Porque o lucro que nos dá as promessas de Deus é um lucro eterno. Qual o valor das promessas de Deus para você? Qual o valor das bênçãos de Deus para você? Já pensou o quanto você valoriza isso? O quanto você valoriza estar com Deus? O quanto você valoriza orar ao Senhor? O quanto você valoriza ler a Bíblia? O quanto você valoriza estar com a igreja do Senhor Jesus, que é chamada de a família de Deus? O quanto você valoriza o servir a Deus, servindo aos irmãos, sendo bênção? O quanto você valoriza aquilo que Deus nos deu, aquilo que Paulo chama de as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Qual o valor disso para você? Você valoriza o carro e mede em dinheiro. E se você puder, vende pelo mais caro. E as promessas de Deus que são eternas? E as promessas de Deus que vão muito além da nossa vida, que não perecem conosco, mas que duram para sempre e um dia receberemos para desfrutarmos eternamente. Qual o valor delas para você? Jacó fez de tudo para adquirir. Ele viu a oportunidade e então adquiriu as bênçãos de Deus por meio da compra do direito de primogenitura que era de seu irmão. E então ele segue sua vida, a história caminha um pouco, acontece aquele momento em que Isaac termina abençoando Jacó e não Esaú, providência de Deus, e o texto diz que Jacó, por causa da ira de Esaú querendo matá-lo, foge, vai para a casa dos pais da família de sua mãe, da Rebeca, a casa de Labão. E quando ele está partindo, e aí vamos para Gênesis 28, versículo 10, o texto nos diz que partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou,
eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Então, observe, ele começa a sua jornada. E a princípio, não tem nada de interessante para ele. As bênçãos que foram pronunciadas para Jacó, até então, não estão alcançadas. Jacó está indo dormir ali como um peregrino na terra em que ele vai passando. Todavia, Deus revela naquele momento que realmente ele se tornou, Jacó se tornou o herdeiro das promessas. As promessas que Abraão recebeu do Senhor, Isaque recebeu do Senhor, um herdeiro de Abraão, e tinham que ser passadas adiante, ele realmente adquiriu. Ou seja, ele que estava de olho no direito de primogenitura, adquiriu as bênçãos do Senhor legitimamente e também graciosamente, porque Deus realmente o abençoou. E neste sonho que Deus dá a ele, Deus revela que as promessas foram passadas adiante. Ele era o herdeiro da promessa de Abraão. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja que não é apenas uma questão de ter toda a fazenda do Abraão e Isaque, de ser herdeiro dos bens materiais, dos escravos, da prata e do ouro, daquilo que eles conquistaram ao longo da vida. Não. Observe na revelação de Deus para Jacó que as bênçãos que Jacó herdou de Abraão e de Isaque são muito maiores do que bênçãos meramente materiais e temporárias. Ele se tornou o herdeiro da promessa redentora feita em Gênesis capítulo 12. Ele olhou para as promessas do Senhor e alcançou as promessas do Senhor. Ele foi agraciado por Deus com uma jornada com Deus. Assim como Abraão andou com Deus, e desde que Deus o tirou da terra de Ur dos Caldeus, ele então começou uma jornada andando com o Senhor. Isaque dá sequência nessa caminhada com Deus, e Jacó vai começar uma jornada em que Deus estará presente na sua vida. Observe que coisa interessante. Não é Jacó que vai atrás de Deus no primeiro momento. É Deus que se revela a Jacó. É Deus que se manifesta gracioso, bondoso para Jacó. É Deus que mostra: eu estou contigo. Versículo 15 que nós lemos: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Veja duas coisas importantíssimas nesse momento. Primeiro, que o fato dele estar atento e interessado nas promessas de Deus e ter dado prioridade às promessas, à herança das promessas do Senhor, foi algo recompensador. Por que foi algo recompensador? Porque ele recebeu. Eis a confirmação de que Deus estava transmitindo para ele, passando para ele as promessas de Abraão. Mas veja outra coisa maravilhosa, é que mesmo que ele não herdasse a terra prometida ali naquele momento, Jacó teve uma longa jornada. Vocês sabem que ele vai para Canaã, depois tem que descer para o Egito, naquele período em que José é vendido para o Egito, para que só depois disso os descendentes de Jacó voltem para Canaã, como nós vemos na
no êxodo, né, na jornada de Israel rumo à terra prometida, somente ali eles vão começar a conquistar a terra que Deus prometeu. Jacó não a recebeu logo, todavia, ele já estava desfrutando de algo. Deus estava com ele. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele poderia não ter a terra prometida naquele momento, mas ele já tinha a presença de Deus, que como a coluna de fogo e a coluna de nuvem, como Deus se manifestou nos dias do Êxodo, nos dias em que Israel estava andando pelo deserto, assim Deus também estava presente de forma real. Poderia não estar se manifestando de forma visível, mas estava presente de forma real. E por vezes Deus aparece a Jacó e mostra para Jacó a direção. E mostra para Jacó que a sua presença era real na sua vida. Ou seja, mesmo que ainda não estejamos vivendo no novo céu e nova terra, mesmo que ainda não estejamos vivendo num lugar restaurado, numa criação restaurada, mesmo que ainda não tenha o Senhor Jesus voltado para trazer a nova Jerusalém, já podemos desfrutar de bênçãos divinas, porque já somos abençoados com a presença do Senhor. Vocês lembram do que Jesus prometeu aos discípulos quando estava anunciando os últimos momentos e a crucificação? Ele disse: deixarei o Consolador. O advogado, gosto mais do termo, que entendo explicar melhor a verdadeira função do Espírito de Deus. Ser o advogado, aquele que advoga em nosso favor, que opera em nós, por nós, e que é nisto que ele nos consola, advogando em nosso favor. E nós já desfrutamos disso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, já é uma bênção de Deus para nossas vidas. Quando nós colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, nós já podemos desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento. Então você precisa estar atento a esses dois momentos das bênçãos de Deus. Jacó viu que a bênção de Deus era futura. Jacó estava olhando para as promessas de Deus e viu que as promessas de Deus teriam o seu cumprimento só no futuro. Mas ao mesmo tempo Jacó também viu que apesar de que Deus só cumpriria as suas promessas no futuro, ele já deixava para ele bênçãos inefáveis, bênçãos graciosas, bênçãos maravilhosas, a bênção de sua presença. Deus estava andando com Jacó. Deus já estava andando com Jacó. Assim é conosco também. Se os seus olhos estão fitos nas promessas de Deus, e como Jacó, você não desistirá dela. Você tem uma promessa para o futuro, um novo céu e uma nova terra. Uma promessa eterna, uma promessa que ainda desfrutaremos quando Jesus voltar, restaurar o nosso corpo, tornando imortal e incorruptível, ou seja, sem pecado. E assim desfrutaremos da plenitude das bênçãos de Deus. Mas, ainda que estejamos esperando as promessas de Deus se cumprirem no futuro, há sim bênçãos de Deus para o nosso presente. Uma bênção que você pode desfrutar todos os dias. A bênção da presença do próprio Deus conosco. Você tem feito bom proveito disso? Você tem realmente desfrutado da bênção de poder andar com Deus, falar com Deus, pedir sua sabedoria, sua direção, lançar sobre Ele todas as suas necessidades, todas as suas ansiedades, tudo. Você tem feito bom proveito disso? As bênçãos de Deus para o presente já podem ser desfrutadas. Não é para você esperar para o futuro, já podem ser desfrutadas. Então, faça bom uso. Jacó viu, Deus andaria com ele. E a sua jornada, portanto, era uma jornada não solitária, mas uma jornada com o Senhor. Jacó vai caminhar. E a trajetória de Jacó, como disse, não foi fácil. Observe que o fato de Deus estar presente na vida de Jacó não fez com que ele simplesmente estivesse andando por pastos verdejantes o tempo inteiro.
Deus diz: eu estou contigo e te guardarei. Mas observe que essa promessa, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, não é uma promessa que diz: olha, não vai acontecer nenhum problema na tua vida, não vai acontecer nenhum mal na tua vida, porque eu estou contigo. Não é isso que significa. Deus estar conosco significa aquilo que nós por vezes repetimos e que foi revelado para nós por meio de Davi no Salmo 23. Que Ele, o Senhor, nos conduz por pastos verdejantes, leva-nos para águas de descanso e guia-nos pelas veredas da justiça. Mas também anda conosco no vale da sombra da morte, e com o seu bordão e o seu cajado nos consola. Perceberam? Deus estar conosco não significa não termos problemas nesse mundo. Paulo diz: eu não vou estar me preocupando com os danos deste mundo, porque é nessas fraquezas, nessas debilidades que nós vemos o poder de Deus agindo. No 2 Coríntios 12. Jesus disse: não peço que os tires do mundo. Paulo diz à igreja de Coríntio que se fosse para não andar com o mundo, teria que sair dele. Portanto, observe que Deus não nos tira todos os problemas da vida. Porque o mundo é pecador, é inevitável que males aconteçam. Deus está presente conosco e guardando, significa estar conosco no problema. É como uma pessoa que ela não vai te impedir, vai te livrar, vai impedir que aconteça alguma coisa ruim na tua vida, mas ela vai estar junto a você em todos os momentos ruins da sua vida. É isso. Deus é aquele que estará presente em todos os momentos. Momentos ruins estão acontecendo, Deus está presente. Mas Ele poderia ter me livrado, mas nem sempre Deus nos livra dos males desta vida, porque muitas vezes o que Ele quer é mostrar para você que Ele está presente em todos os momentos, inclusive nos maus momentos da vida. Como é que Provérbios nos fala sobre o amigo? Ele diz que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Quando é que nós vemos que pessoas mais nos amam? Quando nós mais precisamos de ajuda. E Deus mostra que é o nosso amigo, o mais amável de todos os amigos, porque Ele está conosco em todo momento da vida. Ele pode não nos livrar de momentos difíceis, porque é inclusive nos momentos difíceis da vida que Deus trabalha o seu caráter. É exatamente no vale da sombra da morte que Deus ensina você a ser humilde, a ser piedoso, a depender de Deus e até para as arestas da tua vida, porque muitas coisas precisam ser lapidadas. Você precisa de muito trabalhar de Deus por causa de nossa natureza afetada pelo pecado. Mas Deus estará presente. Deus disse para Jacó: eu estou contigo e te guardarei. Receber as promessas de Deus é receber o próprio Deus. Porque as promessas de Deus dizem respeito a vivermos com Ele e para sempre. As promessas de Deus dizem respeito a viver na presença do Senhor eternamente. Esta é a redenção. A redenção não é apenas recebermos um lugar bonito para vivermos. Eu quero tanta salvação porque eu quero um lugar bonito para viver. Não é apenas a promessa de um lugar bonito e agradável. A salvação é, acima de tudo, a promessa da presença do próprio Deus. Porque é a presença de Deus que realmente torna o lugar bonito e faz com que nossa vida desfrute da felicidade. Jacó se torna o herdeiro das promessas e ele começa a desfrutar delas já. Ele começa a desfrutar já. Os problemas aparecem. Quando ele vai para Labão, Jacó vai trabalhar 20 anos com Labão. Vamos para o finalzinho dessa jornada, quando Jacó ele sai da casa de Labão, lá em Gênesis 31,
Nós vamos a partir do versículo 36. A partir do versículo 36 diz assim: Labão havia encontrado Jacó, que Jacó estava indo de volta para a casa do seu pai, e Labão foi atrás, alcançou, porque não queria que Jacó fosse embora. E então, tendo alcançado, o texto nos diz que então se irou Jacó e se altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Observe que Deus não livrou Jacó de ter lutas, angústias e sofrimentos. Ele descreve o seu sofrimento de 20 anos na casa de Labão. Ele descreve. Deus não impediu, Deus não simplesmente disse: não, nenhum mal vai acontecer com Jacó, nada de ruim, nada de errado. Tudo vai ser bom, tudo vai cair do céu, tudo vai dar certinho, nada vai dar errado. Não aconteceu isso. Jacó diz: eu sofri, eu trabalhei arduamente, eu perdi o sono, foi trabalho duro, a minha vida foi difícil. E inclusive, Labão ainda queria tomar tudo que era de Jacó. Mas Deus estava presente. Deus estava presente durante os 20 anos em que Jacó serviu a Labão. Deus estava presente todas as vezes que Labão mudava o salário de Jacó. Porque lembrem que todas as vezes que o rebanho dava de um jeito as suas crias, Labão, interessado naquele padrão, sem listas, com listas, como for acertado entre eles, ele mudava o salário. E Deus ia operando poderosamente, de forma que Deus ia sempre abençoando o rebanho de Jacó. Deus não livrou Jacó da luta, mas abençoou Jacó, estando presente na vida dele. Estando presente na luta, no sofrimento. E quando o negócio apertou, Labão ia com homens para pegar Jacó. Logo no iníciozinho dessa porção, capítulo 31, versículo 22, diz que no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Veja que Labão, furioso, ia para fazer alguma coisa ruim. Ele ia talvez para tomar tudo e despedir Jacó, talvez até matar Jacó. Labão ia com más intenções, porque Labão não era um homem bom. E veja a presença de Deus na vida de Jacó. Versículo 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Deixe meu servo quieto, não faça nada para ele. Nem invente de tentar trazê-lo de volta, eu quero que ele vá. Nem faça mal a ele. Deus, no momento mais importante, no momento em que era decisivo, Deus interviu. Deus estava presente. Então observe que a jornada do homem de Deus não é uma jornada em que tudo é perfeito, em que nada de mal acontece. Isso parece muito mais com a jornada dos ímpios, que vivem como se não houvesse males,
porque um dia serão julgados e condenados. Mas a jornada daqueles que esperam pelo Senhor são jornadas difíceis. Labão tornou a vida de Jacó uma vida muito difícil. Mas Deus estava presente. Durante toda aquela jornada difícil, Deus sustentou Jacó, fortaleceu seus braços, não deixou Labão enganá-lo, antes foi abençoando o trabalho dele e, no momento decisivo, livrou Jacó do mal que Labão intentava fazer. Porque Deus havia escolhido Jacó para ser o herdeiro das promessas. Como foi dito a Rebeca, quando os filhos estavam ainda no ventre, o maior servirá o mais moço. Então, Jacó, como herdeiro, já desfrutava das bênçãos do Senhor. Eu sei que as bênçãos de Deus ainda virão em sua plenitude. Eu sei que o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais pecado, não haverá mais maldade, nem ambição, nem avareza, nem corrupção, nem maldade, malícia, mentira, engano, nada, em que tudo será realmente santo e agradável a Deus, porque Deus restaurará a criação. Isso que é maravilhoso ainda vai acontecer. Ainda. Mas eu quero dizer a você que assim como Jacó, as bênçãos de Deus também já são desfrutadas no presente. Deus já está andando conosco. Deus já mandou um Consolador, o nosso outro advogado, porque Jesus é o nosso primeiro advogado que está junto ao Pai, o justo e justificador, para advogar em nosso favor. E ele disse, eu mandarei outro, ou seja, alguém semelhante a ele. O outro advogado é o Espírito de Deus, que nos conforta, lembrando-nos as promessas na Escritura, que nos fortalece o coração, o ânimo, que nos conduz a pedir aquilo que Deus deseja nos dar, que nos dá graça para viver a vida. Isso já é desfrutado. Então não viva apenas como se as promessas de Deus fossem futuras somente, porque assim você estará se privando de bênçãos que Deus já nos deu. Desfrute das bênçãos do Senhor. Ore, medite, ande com Deus. Alegre-se com as bênçãos que Deus nos deu. Alegre-se na presença dEle. Viva a vida da igreja, curta a igreja. Desfrute da comunhão dos santos, que será plena, mas depois, mas já é desfrutada por nós, já é uma bênção para nós. Viva as bênçãos de Deus. Porque ainda que as promessas do Senhor estejam apontando para um futuro glorioso, as suas bênçãos, elas também dizem respeito ao presente, à nossa vida aqui, ao andar com Deus, ao Deus andar conosco. E assim, Deus esteve presente na jornada de Jacó. A jornada de Jacó, ela continua. Deus vai de tal maneira operar na vida de Jacó que ele volta para a casa de seu pai, ou seja, para a terra de Canaã, como Deus havia desejado, e volta abençoado pelo Senhor. Capítulo agora 35. Capítulo 35 nos diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã,
ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Deus abençoou a sua jornada. Ele volta, Deus dá a ele o livramento da ira do seu irmão, que então foi apaziguada, e abençoou a vida de Jacó. A atitude de Jacó, qual foi a atitude de Jacó? Lançai fora os deuses estranhos. Deus é o nosso Senhor, é o único. Deus me guardou em toda a minha jornada. Deus esteve comigo em toda a minha jornada. Jacó reconheceu. Você tem reconhecido? Você tem reconhecido que Deus tem estado presente em toda a sua vida? No vale da sombra da morte, nos pastos verdejantes, nas águas de descanso. Jacó reconheceu que Deus, desde o dia que ele saiu da casa do seu pai, até o momento em que ele voltou, Deus realmente mostrou-se gracioso e bondoso e esteve presente em todos os momentos, não só providenciando o sustento, mas livrando de todos os males que pelo caminho foram surgindo. Jacó não esteve sem mal, ou seja, não foi completamente isentado das lutas e das angústias, mas em todos os vales que ele passou, Deus esteve presente e ele reconhece. Levanta um altar ao Senhor e ordena que a família lance fora os seus deuses estranhos. E você? Já reconheceu o que Deus tem feito na sua vida? O agir do Senhor? Que Deus, apesar de termos os vales, também está nesses vales, e que quando Ele nos leva para os montes, também está nesses montes. Que Deus tem graciosamente nos conduzido e sustentado, apesar de nós, apesar de nossas falhas, fraquezas, às vezes até rebeldias, de nossas quedas e assim por diante. Ele tem cuidado de nós. Você tem visto isso? É Ele que nos livra de tantos homens maus que pelo caminho tentam nos destruir. Você tem visto isso? É tão importante que você testemunhe a graça de Deus em sua vida. Lance fora os deuses estranhos e então testemunhe que Deus tem operado em sua vida, que Deus tem estado presente, mostrando-se um Deus gracioso e bondoso. Jacó não termina a jornada aqui, porque ainda vai testemunhar um outro momento muito importante que nós não vamos ver agora, vamos deixar para o próximo, que é naquele momento em que Deus vai usar José para abençoar a família de Jacó. Aquele momento tão importante que quase foram à morte por causa da seca, grande seca que acometeu a terra. Mas Deus operou, que Deus manifestou poderosa salvação, livramento, poderoso livramento. Porque Deus esteve presente na vida de Jacó, do começo ao fim. Então, olhe para as promessas do Senhor. Olhe para o Senhor. E tenha o foco muito certo nessas promessas. Desfrute das bênçãos de Deus já. Porque andar com Deus é uma bênção para o aqui e agora. Ainda que outras coisas grandiosas ainda venham a acontecer. E lembre-se de tudo que Deus fez. Para que você testemunhe que a fidelidade de Deus é de eternidade a eternidade. Para que você testemunhe que a bondade de Deus é de eternidade a eternidade. Para que você testemunhe que o Senhor realmente é Deus. O único Deus. E Ele tem sido bondoso para conosco. Então, desfrute destas bênçãos, andando com Deus já. Porque Deus já anda conosco em nosso tempo presente.